Em poucas horas, uma cidade inteira desapareceu, mas deixou para trás um retrato perfeito da vida romana. Imagine caminhar pelas ruas de uma cidade antiga, ver cenas cotidianas congeladas para sempre, um café abandonado, cartazes eleitorais espalhados, famílias reunidas em jantar. Esta é Pompeia, uma metrópole vibrante que, em 79 d.C., foi soterrada por cinzas incandescentes do Vesúvio. Mas em vez de desaparecer, Pompeia nos presenteou com um arquivo vivo da civilização romana. Neste vídeo, vamos mergulhar na sua rotina, no desastre cataclísmico e nas descobertas arqueológicas mais impressionantes. Prepare-se para uma viagem no tempo que mistura ciência, drama e mistério, e que revela segredos que mudaram para sempre nosso entendimento do passado. O sol da Campânia iluminava uma cidade pulsante. Pompeia era um centro próspero, com cerca de 20.000 habitantes. Suas ruas pavimentadas de basalto eram cortadas por sulcos de rodas de carroças e ladeadas por lojas, tabernas e fóruns. Casas e vilas bem decoradas exibiam afrescos coloridos que contavam mitos e paisagens marinhas, verdadeiras galerias ao ar livre. Artesãos trabalhavam no âmbar e vidro, fazendeiros vendiam produtos nas tabernas e os escravos se moviam pelas sombras dos grandes pátios internos. A distribuição urbana era cuidadosamente planejada, água corrente nos domos ricas, esgotos subterrâneos e sistemas de drenagem contra enchentes. Sabia que algumas casas tinham calefação romana, hipocaustum? Havia quadras de esportes, academias, bares com mosaicos que indicavam preços e o famoso lupanar com cenas eróticas nas paredes. Até grafites em muros, piadas, reclamações políticas, versos de amor, revelam a voz do povo. Essa Pompeia viva era dinâmica, moderna e cheia de interação social. É nesse contexto de vibrante normalidade que o Vesúvio irrompeu, um detalhe que torna o drama mais brutal e comove ainda mais. E então, a cidade continuava respirando no seu fluxo cotidiano até o dia fatídico. Antes de 24 de agosto de 79, vulcões ainda eram mistério para muitos. Mas moradores e viajantes relataram tremores de terra estranhos nas semanas anteriores. Pequenos terremotos que sacudiram edifícios menos sólidos. Animais agitavam-se, fontes turíferas exalavam odores, e uma chama tênue surgia no topo do Vesúvio durante a noite. Documentos como cartas de Plínio, o Velho, descrevem nuvens pulverosas e o ar pesado. Cientistas modernos, ao analisar camadas geológicas, confirmam que essas foram convulsões premonitórias, porém levadas com indiferença, pois Pompeia ficava fora do alcance da erupção, acreditavam. Nos dias que antecederam o desastre, houve evacuações pontuais, computadas escasso número de fugitivos. A maioria permaneceu impune e ignorou os sinais até a fúria do vulcão. Essa complacência evidencia uma falha humana atemporal, subestimar o poder da natureza até que seja tarde demais. Na manhã de 24 de agosto, o Vesúvio despertou. Primeiro, uma explosão subterrânea sacudiu as fundações da cidade. Depois, uma coluna pliniana de cinzas, gás e pedra-pomes ergueu-se aos céus, atingindo dezenas de quilômetros. Ventos dispersaram cinzas que caíram como chuva cinza, cobrindo ruas, telhados e sufocando quem estava ao ar livre. O silêncio inicial deu lugar a um horror crescente, casas desabando, colunas desintegrem-se e nuvens tóxicas avançando. As erupções pulsantes, chamadas surtseves, projetavam blocos incandescentes em rajadas contínuas. Os moradores tentavam fugir, carregar pertences, reunir famílias. Muitos se refugiavam em casas, porões, becos, buscando abrigo. Os que tentaram escapar rumo ao litoral tropeçavam numa paisagem surreal. Ruas transformadas em barreira deslizante, penhascos de cinza que se acumulavam em metros. Vídeos dramáticos de reconstituições mostram essa metamorfose em câmera lenta, transformando o cenário pacífico em pesadelo apocalíptico. As temperaturas subiram a mais de 300 graus em alguns locais, provocando mortes rápidas por asfixia ou calor extremo. Em poucas horas,
Pompeia estava soterrada. Milênios depois, o que restou foi um túmulo arqueológico. Em 1748, a escavação oficial começou quase por acaso enquanto cavavam perto de Nápoles. Ao descobrirem objetos intactos e muros friáveis, a cidade perdida emergiu gradualmente. Mas só com técnicas modernas nos séculos XIX e XX vieram os moldes de gesso, preenchendo os vazios deixados pelos corpos. Homens, mulheres, crianças e animais em posturas de agonia. As figuras humanas capturam um momento final. Braços estendidos, rostos de horror, pernas trêmulas, cenas tão detalhadas que emocionam até hoje. Cada molde é um retrato de medo e impotência diante da catástrofe. Arqueólogos encontraram frescos, utensílios, carros funerários, cestos e até alimentos carbonizados que se conservaram como fósseis vegetais. As escavações revelaram ruas labirínticas, templos com relevos, calçadas elevadas, postes e sinais de publicidade petrificada. Uma casa tinha uma leiteria romana completa. Outra exibia painéis com cenas mitológicas. Cada detalhe é um fragmento de vida, eternamente suspenso no instante de destruição. Pompeia inspirou obras literárias, pinturas, filmes, de Bulwer Lytton a filmes de Hollywood. Mas o que a ciência moderna nos permite afirmar? Hoje sabemos que o Vesúvio produziu dois estágios principais: a fase pliniana inicial, seguida pela queda de fluxos piroclásticos, nuvens densas, mortais e superquedas a velocidades de centenas de km/h. Estudos de cinzas revelam compostos toxicológicos e temperaturas extremas, capazes de cozinhar corpos instantaneamente sem combustão visível. O solo petrificado preserva moldes de estruturas microscópicas, bactérias antigas e compostos orgânicos. A geologia identificou padrões de fluxo lateral blasts, semelhantes ao que ocorreu em 1980, no Monte St. Helens. Pompeia virou um laboratório ao ar livre. Vulcanólogos, antropólogos, químicos e arquitetos estudam sua estrutura urbana e impactam políticas de prevenção de desastre. A preservação das ruas elevadas com marcas de pneus antigos serviu para projetar traçado moderno. Hoje, inclusive, há simuladores 3D que recriam estrondos sonoros e temperaturas dos fluxos, gerando empatia científica. Mitos como "todo mundo morreu instantaneamente" deram lugar a análises mais nuançadas. Sabíamos que muitos morreram em horas, mas alguns conseguiram fugir. Outros permaneceram por tempo limitado. A verdade científica: Pompeia é um retrato fiel, doloroso e fascinante de um momento de transição brutal. Desde o século XVIII, historiadores, aristocratas e turistas começaram a percorrer Pompeia. O Grand Tour incluía a visita às ruínas, que logo se tornaram símbolo de poder e nostalgia clássica. Na era moderna, milhões de visitantes circulam por suas ruas todos os anos. A área aberta hoje cobre cerca de 66 hectares, mas especialistas estimam que há mais da metade ainda inexplorada sob camadas de terra. O sítio arqueológico agora é Patrimônio da Humanidade pela Unesco e passa por projetos constantes de restauração e proteção, incluindo coberturas sobre escavações, estabilização de muros e controle de umidade. O fluxo pavimentado recebe shows de realidade aumentada, guias interativos e tours noturnos dramáticos com luzes e projeções. Visitar Pompeia hoje significa caminhar nas pegadas romanas, literalmente, e testemunhar casas com mosaicos ainda vibrantes, lojas com inscrições originais, o anfiteatro onde gladiadores lutavam e a vista deslumbrante do Vesúvio como presença eterna. O turismo, porém, traz dilemas: desgaste dos pisos, erosão química, vandalismo. Portanto, uma combinação de arqueologia digital e intervenções sustentáveis é crucial para preservar esse legado por futuros séculos. O impacto de Pompeia transcende a arqueologia. Ela nos confronta com a vulnerabilidade humana. Cidades modernas hoje repousam perto de vulcões ainda ativos. Não Ventoso, Itália. Sabia que outra Pompeia pode existir? Ela questiona nosso entendimento de desastre, emergências públicas
sinalização, evacuações, todos frutos de lições que vieram desse evento. Na cultura popular, Pompeia virou metáfora de catástrofe súbita e do poder esmagador da natureza. Ciência e arte dialogam ali, documentários, exposições, VR, literatura. E existe um debate ético. Até que ponto escavar é violar a memória daqueles que morreram? Muitos pedem preservação mínima, permitindo apenas acessos virtuais. Mesmo assim, a curiosidade humana persiste. Por que preservamos casas, não corpos? Porque queremos entender quem fomos. E isso é poderoso. Pompeia não é apenas uma cidade morta, é uma janela viva para o passado romano. Sua arte, seus vícios, suas esperanças e tragédias. Pompeia é ao mesmo tempo um palco silencioso de morte e uma crônica vibrante de vida que terminou abruptamente. Ao longo deste roteiro, vimos como a cidade respirava, como as pessoas dormiam, comiam, amavam, até que um vulcão transformou sua rotina em silêncio. Através das escavações temos agora lentes poderosas, grafites, moldes de corpos, frescos intactos e estruturas arquitetônicas que contam a história melhor que qualquer texto. O contraste entre vida cotidiana e catástrofe nos coloca diante de perguntas inquietantes. Será que subestimamos sinais próximos demais? Como estamos construindo nossas cidades hoje, especialmente em zonas perigosas? O legado de Pompeia carrega o peso de um aviso e o valor de uma memória eternizada em pedra e cinza. Que esse vídeo te faça sentir o calor dos fluxos piroclásticos, ouvir os tremores e vislumbrar grafites antigos. E ao fechar os olhos, pergunte-se: se fosse você, teria tempo de fugir? Inscreva-se para mais histórias como esta e comente: qual descoberta de Pompeia mais te chocou?